eis a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amittai. Vai agora à grande cidade de Nineve e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugia da presença do Senhor na direção de Tarshish. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarshish, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarshish, fugindo da presença do Senhor. Antes de começar, vamos aproveitar a oportunidade de cumprimentar uns aos outros durante os próximos minutos. Tenho a certeza que estou em Portugal outra vez. Lá nos Estados Unidos, durante o nosso tempo, frequentamos uma igreja batista lá e o pastor sempre deu 7 segundos para cumprimentar as outras pessoas. 7 segundos. E fiquei um bocadinho chocado com isso, né? E por isso estou contente para voltar e ter alguns minutos para cumprimentar as pessoas. Antes de começar, podemos orar? Querido Pai, obrigado pela oportunidade de pregar a Tua palavra aqui na nossa igreja. Peço que Tu possas abrir os nossos corações para que possamos crescer em santidade esta manhã. Sabemos que não são as minhas palavras que fazem a diferença, mas sim a Tua palavra que tem o poder para mudar as nossas vidas. Dá-me a capacidade agora de pregar a Tua palavra, corrigindo o que não está certo e afirmando a verdade da Tua palavra. Que a pregação da Tua palavra seja edificante e fiel pelo nosso bem, pelo bem da nossa igreja e pela Tua glória. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. É sempre uma grande honra pregar aqui na nossa igreja, mas hoje sabe ainda melhor porque estamos de volta. Depois de 6 meses fora de Portugal. 6 meses é muito tempo, especialmente porque este período significou um afastamento necessário da nossa igreja e da nossa família portuguesa aqui. Mas sobrevivemos. Sobrevivemos ao nosso castigo e finalmente estamos reunidos. Confesso, quando aterramos em Lisboa, depois de uma viagem longa, lágrimas de alegria começaram a aparecer no meu rosto. E num estado emocional, completamente emocional, comecei a aplaudir com algum entusiasmo. Mas depois lembrei-me que estava em Portugal e o meu aplauso baixou assim. Ok, vamos à palavra. Esta manhã vamos olhar para um profeta chamado Jonas. E provavelmente vocês conhecem este livro muito, muito bem. Mas antes de partilhar o ponto principal esta manhã, quero explicar porque eu decidi-me pregar este texto esta manhã para vocês. Tipicamente, pessoas acham que este livro de Jonas é associado com missões, ou seja, um bom exemplo de envolvimento com as nações, uma razão para ser envolvidos. Mas acho que não é completamente certo para associar este livro como um bom exemplo de missões. Simplesmente porque este livro é muito peculiar. Na primeira parte do livro, nós encontramos um profeta completamente desobediente. E quando a cortina cai em capítulo 4, encontramos o profeta Jonas mal disposto, fazendo queixas a Deus. Nas últimas palavras do livro, Jonas é descrito como um homem zangado e egoísta. Um homem crescido que está a fazer uma birra. Não é um exemplo de seguir na nossa vida, na nossa igreja, em missões ou na missão da igreja. Mas, no ano passado, comecei a estudar este livro a sério. E se eu for honesto, não é pela razão que vocês provavelmente pensam agora. Comecei a estudar o livro porque o Tiago, o nosso pastor Tiago, pregou um sermão e mencionou Jonas. Não foi o ponto principal do sermão, mas ele estava a falar de nossa tendência de identificar-nos com passagens da Bíblia que gostamos muito.
e não nas outras. E raramente identificamos com as passagens que não são tão boas. O ponto de Tiago naquela manhã era que a maior parte de nós nunca nos colocasse na personagem de Jonas. Porque o profeta Jonas está longe de um exemplo para seguir. Mas, literalmente, fiquei esmagado pelo Espírito Santo. Eu escrevi no meu caderno 3 palavras. Eu escrevi. Eu sou Jonas. Enquanto eu estava a sentar lá no banco, refleti-me sobre os últimos 10 anos como missionário aqui em Portugal. E custa-me mesmo para admitir isso em frente a vocês. Mas eu sou mais parecido com Jonas do que o apóstolo Paulo. E deixe-me dizer isso. Para um missionário, esta frase não é um elogio. Desculpa, esta palavra foi difícil e perguntei à minha filha para ajudar-me. Sai torta, sai. Mas não sou um expert nisso, mas vou arriscar a dizer que todos os missionários que estão enviados da igreja local para fazer o trabalho de Deus no mundo, têm a esperança de ser o próximo Paulo, o próximo apóstolo Paulo, ou o próximo George Muller, ou o próximo William Carey. Mas eu descrevi que cada bom missionário, especialmente os que já morreram, durante a sua vida tinha uma luta internal com o seu próprio Jonas. E eles eram bons missionários não porque eles lutaram com o que eu gosto de chamar o efeito Jonas na vida deles, mas o que eles deixaram Deus a fazer que fez toda a diferença. E o que eu já mencionei surpreendeu-me completamente. Porque não estamos à espera disto. Não foi o que Jonas estava a esperar. Mas foi exatamente o que Deus queria que Jonas tivesse lutado contra, e estou convencido que Deus está a chamar-nos para fazer o mesmo. Bem, vamos começar. Jonas, ao contrário de que todos pensam, não sempre era um profeta desobediente. E acho que isto é importante dizer isso. Porque é muito fácil rejeitar Jonas, porque a primeira coisa que lemos em Jonas 1 é uma desobediência completa. De Jonas a ouvir a voz de Deus. Mas Jonas não só desobedeceu, mas também foge da presença de Deus. Estas duas ações. Mas não era sempre assim. O trabalho full-time de Jonas era profeta em Israel. E em 2 Reis 14, 25 a 27, a Bíblia conta a história sobre o profeta Jonas e a restauração do território do reino e como o Senhor tinha anunciado por meio do seu servo, o profeta Jonas. Ironicamente, a restauração foi feita durante o tempo de Jeroboão, um rei que aos olhos do Senhor fez mal, e fez muito mal. E aí na Bíblia tem esta história do mal que o rei fez. E não é um dos pontos de hoje, mas Deus é sempre bom, mesmo quando homens não são bons. E por isso Deus fez alguma coisa boa na terra, enquanto o rei não estava bom. Mas o que Jonas anunciou, as palavras de Deus para o povo de Deus, foi uma coisa, neste tempo de 2 Reis, uma coisa popular. E podemos imaginar que Jonas foi bem recebido e bem tratado por causa desta coisa, denúncia. A Bíblia não tem muita informação sobre a vida de Jonas antes dos acontecimentos do livro de Jonas, mas podemos dizer que Jonas foi um profeta importante e bem-sucedido. Porquê? Porque alguém não é profeta de Deus se estás constantemente a desobedecer a Deus. Por isso, temos um profeta que está bem acolhido na sua terra e que recebe uma missão especial de Deus. E nesta missão, sabemos que correu pior do que podia imaginar. E nisso que me quero focar nesta manhã. Quero me focar no chamado de Deus
para cumprir os seus propósitos e na nossa resposta a Deus, semelhante à de Jonas. E quero sugerir que o nosso chamado individual e como a igreja é encontrado de uma forma mais precisa ao abraçarmos a agonia da cruz e a esperança da ressurreição. Deixe-me dizer isso mais uma vez. Abraçamos a agonia da cruz e a esperança da ressurreição. Ok, Jonas é dado uma missão muito específica. Deus aqui não esconde nada. Dá um plano ao profeta. Ir ao Nínive para pregar uma mensagem de arrependimento. E aqui, não sei se tu consegues simpatizar com Jonas, mas eu sim. Muito. A tarefa é grande. Muito grande. Mas também é completamente repulsiva. Às vezes, no nosso tempo, é difícil compreender como foi a cidade de Nínive. Desculpa, eu fiz outra coisa. Esta palavra, em inglês, Nínive, é tão fácil para pronunciar em inglês. Mas em português é uma coisa tão difícil. Bem, eu perguntei este fim de semana ao Hugo para fazer-me uma gravação da palavra. E não sei quantas vezes ouvi esta gravação. E agora não consigo pronunciar bem esta palavra. É terrível. Mas vocês sabem que Nínive significa Nínive. Exatamente. Boa. Vocês sabem. Boa. Mas vamos continuar. Nínive. Boa. Boa. Era a capital do reino antigo da Síria, situada nas margens do rio Tigres, a cerca de 400 quilómetros norte da cidade de Babilônia. Foi uma cidade completamente pagã. E sabemos isto porque o próprio Deus disse em Jonas: tenho conhecimento do mal que têm feito. E sabemos isto é importante para entender que Deus não só menciona a realidade da cidade, mas também envia um profeta de Israel para ter com eles. E esta dá-me a ideia que a cidade era mesmo má, mas surpreendentemente amada por Deus. Mal e repulsivo por causa dos pecados praticados lá, mas amado porque Deus literalmente tira tudo do calendário de Jonas para ser enviado e proclamar uma mensagem de arrependimento. Também sabemos que a cidade é grande, demora 3 dias para atravessar. Portanto, imaginem esta cidade enorme, má até o centro. Bem, não é uma boa missão para um profeta de Israel, para um bom rapaz de Israel. Os israelitas não gostavam muito de ficar fora de Israel e também não gostavam muito de ficar no meio de uma situação tão má como Nínive. Ri-me um pouco quando imagino como foi quando Deus falou com Jesus, ou Jonas, acerca da nova missão. E esta parte não está na Bíblia, está bem? Mas imaginem, Deus, Jonas, tenho uma nova missão para ti. E Jonas, muito bem, Deus, obrigado por ter confiado em mim. O que vamos fazer? Anunciar uma boa coisa como a última vez? E Deus, sim, claro, Jonas, claro. Vais levar uma mensagem de arrependimento, que sempre é uma boa coisa. Jonas, ok, tudo bem. Onde vou? Aquele bairro dos israelitas? Tu sabes, aqueles israelitas que não são muito simpáticos, mas precisam de ajuda? Estão sempre a fazer barulho quando quero dormir. Deus, Nínive. E Jonas, boca aberta. Né? Tudo corre bem, até Deus diz o lugar. Nínive? Estás a falar a sério, Deus? Estás a brincar comigo? Aquela cidade? Aquele lugar terrível? Aquela malta das pessoas más? Completamente más? E aqui é onde a profeta Jonas brilha, não é? Ele brilha aqui. Mal ouviu o lugar e já está a pensar a visitar a praia de Tarshish. Ele ouve Nínive e o seu coração grita Tarshish. E sabemos o que acontece.
Jonas dirigiu-se a Jaffa, e Jaffa podemos usar, a Bíblia para Todos usa Jaffa, acho que nas outras traduções é Jopa, qualquer coisa é a mesma coisa. Jaffa é mais fácil de pronunciar. Mas dirigiu-se a Jaffa para comprar um bilhete diretamente para Tarshish. E nesta verdade, eu quero acampar hoje. A minha oração é que este ano, em 2018, ao ouvirmos acerca da igreja, falarmos sobre a igreja, sonharmos com a igreja e pedirmos a Deus que nos mostre como podemos ser mais comprometidos na sua missão para a igreja, possamos, em oração, considerar como vamos ser obedientes ao chamado de Deus para Nínive e completamente vigilantes no que toca a fazer as nossas malas e embarcar na direção de Tarshish. Ok, um pouco de background para vos ajudar a entender porque eu sou tão fascinado com as duas cidades. Tarshish é mencionada algumas vezes no Velho Testamento e os peritos da Bíblia acreditam que a cidade ficava na Península Ibérica, talvez perto da cidade de Sevilha, ou Cádiz, ou Huelva. Alguns outros dizem Sardinha, mas está tudo bem. Mas todos concordam que Tarshish era uma cidade com muita riqueza naquele tempo. Por exemplo, a cidade sempre tinha ouro, prata, ferro, marfim, macacos e pavões. E quando sabemos que tem macacos e pavões, é uma cidade rica, não é? E interessante, estes materiais foram levadas para ajudar nos projetos de construção durante o tempo de Salomão. Para construir o templo e as outras coisas, a cidade e tudo. Como Lisboa, esta cidade foi fundada como um lugar de comércio importante. E por isso temos Tarshish, situada naquele tempo, no fim do universo conhecido naquele tempo, que representa uma nova oportunidade, cheia das coisas novas e boas. Claramente, a cidade era mais atrativa do que a viagem para Nínive. E uma cidade cheia de pagãos irritados. Bem, não temos a certeza que Jonas estava a pensar. O texto não tem essa informação. Por isso, não quero vaguear fora do texto bíblico para criar novas maneiras de entender esta história. Não é meu desejo aqui. Mas sabemos que Jonas dirigiu-se a Jaffa e lá comprou um bilhete para Tarshish. Isso sabemos. Talvez Jonas estava a tentar encontrar um lugar na direção oposta de Nínive, mas talvez chegou a Jaffa e simplesmente disse, dá-me um bilhete no próximo barco, e o destino era Tarshish. Mas qualquer um que seja, sabemos que Jonas foge deliberadamente da presença de Deus para um destino que fica na direção oposta de onde ele deve ir. E isto é significante. Isto é muito significante. Porque eu sou Jonas. Durante os últimos 10 anos, gastei a minha energia a tentar ser um bom missionário aqui em Portugal. Para abraçar a tarefa, a missão que foi dada a mim por Deus. Para ter alegria com a Nínive que Deus me tinha enviado. Para ter gozo no facto que Deus do nosso universo falou e dirigiu a minha família para este cantinho do mundo chamado Portugal. Mas o meu coração anseia por Tarshish. Não quero uma missão difícil. Não quero estar desconfortável. Não quero perder o controle. Quero alguma coisa que consiga manejar. Quero um ministério que é fazível de acordo com os meus dons e talentos. Não quero uma missão que me estenda além do que já creio. Não quero sofrer. Quero sucesso. E por isso temos uma escolha. Tenho uma escolha. Tal como Jonas.
Quero morar e servir em Tarsis porque é interessante e tudo é novo. Representa uma vida de sucesso e prestígio. Significa que todos conhecem a minha autoridade ou gostam muito de mim. Talvez seja uma vida onde os meus trabalhos são reconhecidos e todos me querem como pastor ou professor de um seminário importante lá nos States. Finalmente a receber tudo o que eu acho merecer. E tal como Jonas, não quero morar e servir em Nínive. Está difícil e não é uma coisa que vem naturalmente. Não tenho muitas histórias de sucesso e às vezes é uma grande confusão, mais do que eu quero admitir. É sempre difícil ficar motivado. Está cheia dos pecadores como eu. Está cheio das pessoas rebeldes como eu. Não estou confortável e parece que Deus está a puxar-me para mudar sempre, dia após dia. Deus está sempre a mudar as minhas prioridades. É uma perspectiva assustadora. E sinto-me pequeno e não gosto nada de sentir assim. Por isso, temos uma escolha, tal como Jonas. Obedecer a real missão da igreja, abraçando a agonia da cruz, ou escolher fugir da tarefa difícil que Deus nos deu. Nínive ou Tarsis. Antes de falar especificamente sobre a agonia da cruz, quero sugerir 4 formas como escolhemos Tarsis a Nínive. Ou seja, 4 maneiras que estamos tentados a fugir do caminho da cruz. O primeiro, optamos por discipulado rápido, fácil e barato. Optamos por discipulado rápido, fácil e barato. Se quisermos seguir Jesus, vai ser lento, vai ser difícil e vai custar mais do que nós temos. Mas hoje em dia, não sei bem porquê, ficamos com a ideia que não temos de fazer muito mais do que o que já aconteceu. Deixa-me usar um exemplo do meu casamento. E os olhos da Hannah ficam abertos. Homens, está a ouvir isso? Quando faço uma coisa com mediocridade, no meu casamento, graças a Deus, eu tenho uma mulher que não deixa-me ser um homem fraco. Ela sempre pergunta, então, já fizeste o teu melhor? E às vezes, confesso, é pecado, a minha resposta é, bem, melhor do que a melhor parte dos homens. E a resposta dela é, não, sou casada com outros homens, Mark. Sou casado contigo. E o meu medo é que aceitamos uma forma de discipulado que é rápido, fácil e barato. Atenção. Não estou a dizer que a nossa igreja está a oferecer isso. Não estou. Mas estou a dizer que às vezes pensamos que um esforço pequeno é suficiente. Mas não é. O que podemos fazer? Tenho uma ideia prática. O nosso aconselhamento familiar está quase a começar. Não é? No primeiro domingo de fevereiro. Vocês estão prontos para começar? Vocês já prepararam para continuar este tipo de discipulado conosco? Para abraçar o que Deus quiser fazer na tua vida? Sim, claro, podia ser mais fácil não ficar. Não preparar almoço, não ficar para almoçar, não frequentar o aconselhamento familiar. Mas não estou interessado em fazer coisas fáceis este ano. E espero que vocês também. Segundo ponto. Usamos os nossos restos para servir na igreja em vez do nosso melhor. Usamos os nossos restos para servir na igreja em vez do nosso melhor. Acho que esta forma é um resultado que segue discípulos fracos na igreja. Quando não estamos a crescer em Cristo,
e usamos os nossos restos para servir na igreja, em vez do nosso melhor. As nossas prioridades, se estamos a sério sobre o nosso compromisso à igreja, têm que ser alteradas. E ninguém está a dizer que agora tens de viver 24 horas em serviço à igreja. Mas sim, estou a dizer que queremos dar o nosso melhor para servir a nossa igreja. A tentação é ser membro da igreja enquanto estás a viajar para Tarsis. Não precisamos de mais turistas aqui na igreja, mas sim, membros de compromisso. O terceiro ponto. Relegamos a missão da igreja aos profissionais. Relegamos a missão da igreja aos profissionais. Uma forma de escolher Tarsis é que relegamos a missão da igreja à liderança da igreja, significando que a nossa participação é pouca e insignificante. E deixa-me adicionar uma parte aqui. Às vezes, isto não é intencional e quero ter muito cuidado aqui. Às vezes, não sabemos o que nós temos de fazer, ou como trabalhar, ou seja, não sabemos qual é o nosso papel, ou como encaixamos bem com a missão da igreja. Eu sei isso. E por isso, duas coisas têm que acontecer no mesmo tempo. Precisamos de melhorar a comunicação dos líderes da igreja. Pastores, diáconos, estou a falar convosco. Precisamos de melhorar a comunicação dos líderes da igreja, para que eles possam comunicar as necessidades da igreja e dirigirem pessoas para cumprir as tarefas necessárias. Mas também, ninguém deve esperar para falar com os pastores ou com os diáconos. As palavras mais doces na igreja são: como posso ser útil? Se quiseres pôr um sorriso na cara dos teus líderes, faças isso. Somos unidos em Cristo e queremos trabalhar juntos. Por isso, igreja, agora, não há nenhuma desculpa em 2018 para não ser envolvidos na missão da igreja e tudo o que Deus tem para fazer este ano. 4. Assumimos que o tamanho da nossa igreja dita o seu nível de compromisso no mundo. Assumimos que o tamanho da nossa igreja dita o seu nível de compromisso no mundo. Escolhemos o caminho fácil quando pensamos que não fizemos certas coisas porque a nossa comunidade de fé é pequena. Ou que vivemos num país católico. Ou que ninguém quer saber porque somos evangélicos. Opa, desculpa lá, mas não vivemos em Tarsis. Por isso, o nosso tamanho não é uma coisa que nos limita. Muito, muito pelo contrário. Somos uma comunidade que tem um propósito grande. Uma missão sem igual. Uma tarefa que é gigante. E somos capazes porque Jesus foi e Jesus é o autor da nossa missão, do nosso propósito aqui. Nos últimos anos tem sido um privilégio ter aqui em Portugal a presença da Lifeway Church dos Estados Unidos da América. E vocês já conhecem o Pastor Billy, algumas pessoas que vieram cá para trabalhar conosco. Eles já ajudaram muito aqui na nossa igreja e também neste ano vai enviar uma das melhores famílias da igreja para serem missionários aqui conosco. Parece que a igreja de Lifeway é uma mega church, não é? Uma grande igreja, com recursos sem fim. Mas seria surpreendente para saber que a Lifeway Church não é muito grande. Tem mais ou menos 200 pessoas. Mas, um dia, muitos anos atrás, elas decidiram que o tamanho da igreja não limita o nível de compromisso no mundo. E tudo começou a mudar. Esta igreja já está em muitos lugares no mundo para apoiar a igreja local, incluindo Portugal. Eles usam 40% dos recursos da igreja só para apoiar missões. Estão a enviar missionários para o mundo, incluindo Portugal.
estão a participar na missão de Deus em vez de construir um Tarshish em casa. Então, como é que podemos abraçar, então, a agonia da cruz? E por que queremos fazer isso? Não soa muito bem. Tal como Jonas, Deus tem coisas para fazer na nossa igreja. Não estamos aqui para simplesmente esperar até Jesus venha outra vez, ou que nós morremos. Não, estamos aqui para cumprir a missão de Jesus aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país e do nosso mundo. Podemos fazer um sumário disso nas palavras de Jesus a Mateus 28, 18 a 20. Jesus tem dado uma tarefa à igreja e estamos aqui, no poder do Espírito Santo, para fazê-la. E qual é a missão de Jesus? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Mas sempre temos uma escolha. Temos opções. Nínive ou Tarshish. Porque a tarefa não é fácil. Alguém já sabia isso? Claro. Vocês sabem isso. A tarefa não é fácil. Sabemos isso perfeitamente. Dentro da igreja não é sempre uma festa. Não é um dia da praia, às vezes. Somos pessoas imperfeitas e às vezes pecamos. Uns pecam pouco e outros muito. Temos conflitos, temos problemas. Existem problemas, claro, porque todos aqui estão no caminho de santificação. E por isso, quero abraçar a agonia da cruz. Como o teu pastor, quero que vocês abracem também a agonia da cruz. Por quê? Porque foi exatamente o que Jesus fez por nós. Não foi nada fácil. Jesus sofreu, mesmo sofreu lá na cruz. E não foi uma escolha fácil. Jesus, no jardim, orava e disse: Meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Abraçamos a agonia da cruz como Jesus, com uma resposta honesta, que é difícil, mas sem confiança no plano de Deus. E o plano que Deus Pai tem por nós. E depois, o que Jesus fez? Depois da oração de Jesus, o que Ele fez? Virou a sua cara para a cruz e cumpriu a sua tarefa. Virou a cara para a cruz e cumpriu a sua tarefa. E graças a Deus, Jesus não reagiu como Jonas. Não escolheu Tarshish, mas abraçou a agonia de Nínive. Porque Jesus é o novo e o melhor Jonas. Podemos agora abraçar o nosso Nínive, porque Jesus entrou antes de nós. Estás esta manhã dentro de uma tempestade na tua vida? Estás a sofrer esta manhã? Há conflitos entre alguns de vocês esta manhã? Estavas no teu casamento, com os teus filhos. A tarefa ou a missão de Deus é demais para ti esta manhã? Deus está a pedir uma coisa de ti, além das tuas capacidades? Não sabes como vais conseguir fazer alguma coisa esta manhã? A resposta é simplesmente Jesus. Abraçamos a agonia da cruz porque Jesus foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou. Abraçamos o caminho para Nínive porque há esperança. A esperança existe. A nossa esperança não vem da nossa capacidade, do nosso talento, da nossa maneira de pensar ou do nosso coração. Não vem dentro de nós, mas sim fora de nós. A esperança simplesmente existe porque estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos 5, 2 a 6 diz: Foi por meio de Cristo e pela fé que nós conseguimos esta harmonia com Deus que agora temos. E isso dá-nos a maravilhosa esperança de tomar parte da glória de Deus. Mas mais ainda,
nós sentimos alegria nos nossos sofrimentos, porque o sofrimento produz a perseverança. E a perseverança provoca a firmeza de caráter nas dificuldades e a firmeza produz a esperança. E esta esperança não nos engana, porque Deus encheu-nos o coração com o seu amor por meio do Espírito Santo, que é o dom de Deus. Na verdade, quando nós ainda víamos nas nossas fraquezas, Cristo, no seu devido tempo, morreu por nós, pecadores. Quero fechar o nosso tempo de hoje com um ponto de aplicação. Só um ponto. Simples e eficaz. Se não ouviu nada esta manhã, por favor, leve esta aplicação contigo. É uma aplicação que vem de uma vida de um pastor que só viveu 30 anos no nosso mundo antes de ser chamado por Deus. Ele é um dos meus heróis na vida cristã e tem sido uma fonte contínua de encorajamento, especialmente quando estou a tentar abraçar a missão de Deus na minha vida e na vida da nossa igreja. Robert Murray McCheyne, nascido em 1813, tornou-se um grande pregador na Escócia e é recordado pela sua dedicação apaixonada à palavra de Deus e à oração. Dedicou a sua vida a servir Cristo de uma forma que é raramente vista nos dias de hoje. Uma das minhas citações favoritas da sua autoria é: sinto que existem duas coisas que é impossível desejar com ardor suficiente: santidade pessoal e a honra de Cristo na salvação de almas. Deixe-me ler esta mais uma vez. Sinto que existem duas coisas que é impossível desejar com ardor ou paixão suficiente: santidade pessoal e a honra de Cristo na salvação das almas. Que Deus possa capacitar o nosso crescimento e o nosso envolvimento na tarefa santa de serem instrumentos de Deus na salvação das almas em 2018. Se acabarmos o ano e podemos dizer que estamos mais perto de Cristo, que significa um crescimento interno, e cumprimos tudo o que Deus nos pediu na salvação das almas, ou um crescimento externo, então seria um grande ano. Seria um ano muito, muito, muito bom. Não por causa de nós, mas por causa do nosso bom Deus. Ele é fiel. Confias no seu plano para ti. Apesar da dificuldade, apesar do sofrimento que nós temos, eu sou Jonas, mas tenho comigo o novo Jonas, Jesus, que é a imagem de Deus invisível. Foi por Ele e para Ele que Deus criou tudo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a origem, é o primeiro dos ressuscitados, de modo que tem o primeiro lugar em tudo. Jesus tem o primeiro lugar em tudo. Porque Jesus achou por bem estar totalmente presente no seu Filho e também, por meio dele, reconciliar consigo mesmo tudo o que existe na terra e no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Deus nos ajude.